Fala pessoal, tranquilo? Vamos conversar um pouco mais sobre LKM. Sempre que uma pessoa está aprendendo a programar, a primeira coisa que ela faz é aprender a fazer aquele famoso programa Olá Mundo na linguagem de programação que ela está aprendendo. Então nós vamos fazer o mesmo aqui com o LKM. Apenas para servir como referência, eu tenho aqui um Hello World escrito em C. Nós vamos entender um pouco da estrutura dele e ver como a gente replica isso usando um módulo carregável no kernel. Então o que nós temos aqui são um include, basicamente porque nós vamos precisar usar uma função, e esse include aqui contém, esse cabeçalho aqui é que contém a função que nós vamos precisar usar aqui embaixo. Se nós tentarmos usar essa função sem incluir esse cabeçalho, ele vai dar um erro. Na verdade o compilador vai tentar incluir automaticamente porque ele sabe que esse printf está nesse cabeçalho aqui, mas o correto é que nós mesmos coloquemos aqui o cabeçalho, porque nós vamos precisar usar uma função específica que está dentro dele. Aqui nós estamos declarando a função principal. O compilador já sabe que quando encontra uma função main, ele vai iniciar a execução do programa por essa função. Caso existam outras funções, ele vai iniciar chamando a main. Daí esse printf aqui simplesmente imprime na tela a mensagem que estiver entre essas aspas, que nesse caso aqui é Olá Mundo, e nós estamos criando uma nova linha. Depois que ele digitar Olá Mundo na tela, ele imprimir Olá Mundo na tela, ele irá criar uma nova linha e simplesmente retornar para quem chamou ele, que nesse caso vai ser o nosso shell aqui. Depois disso a gente pode compilar o programa dizendo que a gente quer que a saída desse código fonte seja chamado HW. Aí ele vai criar um binário aqui dentro chamado HW. Então, nós temos localmente aqui um HW. Se nós executarmos o HW, ele vai imprimir Olá Mundo e criar uma nova linha para a gente. Se a gente não colocasse esse /n, ele simplesmente iria colocar esse root @rtk aqui na frente, logo depois dos dois pontos. Mas como nós colocamos o /n, ele criou uma nova linha e lançou essas informações, o prompt aqui embaixo. Então basicamente o que nós vamos fazer é uma coisa parecida, só que com o módulo do kernel. Eu tenho aqui já escrito o Hello World M, que é de módulo.c, e a gente vai andar um pouquinho nessa estrutura para entender como é que ela funciona. Esses são os cabeçalhos básicos que nós precisamos aqui para esse módulo que nós estamos criando. E nós criamos aqui, olha, duas funções. Uma chamada inicia LKM e a outra termina LKM. Então a inicia LKM tem esse escopo, inicia aqui e termina aqui, e a termina LKM tem esse escopo aqui. Basicamente a inicia LKM imprime Olá Mundo e cria uma nova linha e retorna. E a termina LKM exibe na tela Tchau Mundo. Mas diferente do código em C simples, que o compilador já sabe que a função main é a função principal, onde ele deve iniciar a execução do sistema, isso não acontece aqui no módulo. Eu preciso dizer qual das minhas funções é a função init e qual função é a exit. Então nesse caso a gente precisa dar essas instruções aqui ao módulo quando a gente está criando ele. Então ó, eu digo módulo init. Quem é a minha função de inicialização? Quando eu iniciar o módulo, quem ele deve chamar? Daí eu coloco aqui entre parênteses o nome da função. Então esse nome aqui ele pode variar, a gente pode escolher qualquer nome. O mesmo acontece para o termina LKM, que a gente informa ele aqui que ele é o módulo exit, ou seja, é o módulo a função de saída do módulo, quando o módulo for encerrado. Quando a gente digita aquele comando rmmod e remove o módulo do kernel. Daí ele vai executar o termina LKM. E essa função prinfo, ele printa uma mensagem, a mensagem que tiver aqui dentro. Aqui nós temos algumas informações que a gente pode adicionar ao módulo. Quando a gente dá aquele comando modinfo, e algumas informações a respeito do módulo são exibidas, então essas informações são daqui, ó, módulo author, Alan Lacerda, qual é a licença, qual é a descrição do módulo, aqui você diz o que é que o módulo faz. Agora a gente pode compilar o módulo.
Na verdade, antes de compilar o módulo, deixa eu mostrar o makefile que nós temos aqui. Usando essa linha, eu digo a ele que eu estou compilando um módulo mesmo, com base em um objeto. Que o compilador ele pega o código fonte, gera um objeto, e a partir desse objeto a gente vai dizer a ele que quer criar um módulo. E essas são as instruções aqui para a gente fazer a compilação do módulo e a compilação do clean. Quando a gente faz um make clean, o que é que ele tem que executar. Esse é o makefile simples. Então agora a gente pode compilar. Pronto, a partir desse momento ele cria aqui um hwm.ko. O KO é o módulo em si. O modinfo, como tinha comentado, vai exibir algumas informações a respeito do módulo que nós criamos. Por exemplo, aqui, olha, eu consigo saber para qual kernel aquele que está compilado. Aquela descrição que eu coloquei lá, ó, um olá mundo. Cadê ele aqui, olha, tá vendo? Module description, olá mundo. Aqui é a licença, o autor. Então, aquelas informações aqui elas vão aparecer quando nós usamos o comando modinfo. Então, quando eu carrego o módulo, insmod hwm.ko, bem diferente do programa em C, ele não, do programa básico lá em C que nós escrevemos, ele não imprimiu aqui na tela. Então, onde foi que ele imprimiu aquela mensagem olá mundo? É uma mensagem de kernel, né? Então a gente consegue enxergar ele com o comando de message. Olha aí, o olá mundo. Então, quando nós fazemos aquele PR info, na verdade ele imprime uma mensagem de kernel que a gente consegue ver ou na console ou usando o comando de message. Ele tem também aqui um outro arquivo /var/log kernel, é isso daqui. Aqui, ó, a gente consegue ver também. Tá vendo? Ele acabou de imprimir esse aqui. Esses aqui de cima são dos testes que eu fiz anteriormente, antes de iniciar a gravação do vídeo de message. Então, se eu fizer um rm mod e colocar aqui hw, usar um tab aqui, aí ele já consegue completar, porque ele viu que esse hwm está sendo executado. Eu dou um rm mod e a mensagem do kernel de message. Pronto, ele imprimiu agora aqui, ó, tchau mundo. Então, quantas vezes eu fizer isso, ele vai imprimir pra gente olá mundo novamente. Eu posso limpar essas mensagens de kernel usando a opção "-c" maiúsculo. E quando eu fizer agora um rm mod e der um demesg, a gente tem só a última mensagem. Então eu queria apresentar para vocês basicamente essa estrutura aqui da criação de um módulo. Era importante entender que a gente tem que definir quais são as funções de inicialização e a função de finalização do módulo, que a gente pode escolher qualquer nome, e aqui nós definimos para que o módulo ele saiba por onde começar a execução quando ele for chamado. É isso que eu tinha por hoje, pessoal. Até a próxima.